Olá pessoal do Café com Teologia, tudo bem? Hoje eu tenho um vídeo muito importante para você, muito importante para os seus estudos. Estou aqui para lhe apresentar 5 livros de pneumatologia. Pneumatologia é um assunto muito importante para a teologia sistemática e para a teologia cristã de uma maneira mais ampla. Eu não sei se você sabe, mas a pneumatologia é um dos assuntos menos abordados nos livros de teologia sistemática, principalmente naqueles livros mais ultrapassados do século XIX, de setores mais conservadores, que são muito populares aqui no Brasil. A pneumatologia geralmente tem um capítulo bem pequeno, com pouca profundidade na maioria dos livros e compêndios de teologia sistemática, o que é um erro gravíssimo. E nós tivemos uma virada histórica e teológica muito importante no século XX, com uma preciosa obra de Jürgen Moltmann, sem dúvida nenhuma, dos maiores teólogos vivos. E eu vou mostrar para você daqui a pouco essa obra. O assunto pneumatologia, o assunto sobre o Espírito Santo, só passou a fazer parte de modo sério das discussões teológicas e conciliares no Concílio de Constantinopla I, no ano de 381, quando o Espírito Santo teve a sua divindade declarada pela Igreja através do concílio. É claro que o Espírito Santo não depende da declaração da Igreja para ser divino. Porém, isso nos mostra como esse assunto demorou a ter algum protagonismo nas discussões teológicas, praticamente 400 anos depois do início do movimento cristão. E mesmo assim, as discussões sobre o Espírito Santo naquela ocasião foram muito limitadas. Se você pegar o credo niceno-constantinopolitano, você vai ver que há um parágrafo razoavelmente grande sobre Jesus e apenas a confissão diz: cremos no Espírito Santo. É claro que para o contexto daquela época, as discussões cristológicas eram muito mais fortes do que as discussões pneumatológicas. Porém, isso vai mostrar como esse assunto ficou à margem das discussões teológicas durante muito tempo. Na antiguidade, o primeiro teólogo a tratar do assunto de modo consistente foi o Basílio de Cesareia, considerado o teólogo do Espírito Santo por conta da sua dedicação a esse assunto. Na Idade Medieval, nós temos o trabalho dos místicos, mas que não aprofundaram sistematicamente o tema, e depois, nos movimentos ligados ao metodismo, ligados ao movimento pentecostal, esse assunto voltou e voltou com muita força. Quando nós falamos de Espírito Santo, quando nós falamos de pneumatologia, num primeiro momento, parece que é um assunto muito relacionado ao movimento pentecostal. E é claro, o movimento pentecostal tem uma predileção por esse tema, o movimento pentecostal se interessa muito por esse tema, o que é absolutamente natural, faz todo sentido que o movimento pentecostal se interesse pelo tema, embora muitos pentecostais se interessem mais por temas específicos da pneumatologia, como o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e pouco se aprofundam na sistematização desse tema. Mas a pneumatologia não é só do interesse de pentecostais, mas é do interesse de todo aquele e aquela que quer de fato estudar teologia com seriedade, porque é um dos assuntos principais da teologia sistemática, da teologia cristã como um todo, sem dúvida nenhuma. Devemos lembrar também que o Espírito Santo é considerado pela tradição da Igreja Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. São 3 pessoas distintas, mas idênticas em glória, em poder e em divindade. Aliás, se você quiser saber mais sobre essas questões relacionadas à suposta hierarquia da Trindade,
escreva aqui nos comentários desse vídeo a palavra Trindade, que assim eu vou entender que é do seu interesse um vídeo falando um pouco mais sobre esse tema tão importante. Bom, tendo feito essa introdução à pneumatologia, eu quero então lhe apresentar 5 obras muito legais que vão valer muito a pena, até porque tratam de uma abordagem aprofundada, sistematizada, contextualizada, o que vale e vale muito, tá bom? Então a primeira obra é essa daqui, Espírito Santo, do querido amigo de saudosa lembrança, Alessandro Rocha. É um texto muito bem escrito, com uma linguagem muito acessível, no qual o Alessandro também fala sobre, por exemplo, a teologia da missão integral, que tem o Espírito Santo como protagonista, faz reflexões sobre o termo ruá, que foi masculinizado ao longo da história. Aliás, esse é um tema também muito importante que você pode colocar nos comentários, que se for do interesse da maioria, em breve eu faço um vídeo falando sobre esse processo em que o termo atribuído ao Espírito ele foi masculinizado ao longo da história. E nesse livro do Alessandro Rocha ele trabalha sobre esse tema e é um dos principais dos vários e vários livros que o Alessandro escreveu. Sem dúvida nenhuma, esse livro é um dos principais da sua bibliografia. Espírito Santo, do Alessandro Rocha, é a primeira dica desse nosso livro. A segunda dica é o clássico que eu comentei logo na introdução desse vídeo, que é A Igreja no Poder do Espírito, de Jürgen Moltmann. Sem dúvida nenhuma, ele e o Ratzinger são os dois maiores teólogos vivos. O Moltmann é um teólogo alemão. Esse livro abriu caminho e abriu portas significativas para a sistematização, a reflexão contemporânea sobre o Espírito Santo, e é uma obra muito interessante porque ela reúne com a grandeza e com a profundidade típica do Moltmann a pneumatologia e a eclesiologia, até porque o Espírito atua também, não só, mas também na igreja, e a igreja não tem sentido de ser se não for uma igreja pneumatológica. Então essa é a segunda grande obra de pneumatologia que eu lhe indico, A Igreja no Poder do Espírito, de Jürgen Moltmann. Tem o Espírito de Deus, do Michael Welker, da editora Sinodal, que é parceira desse canal. Vale a pena você ler obras sobre o Espírito Santo que não necessariamente são de herança pentecostal, de tradição pentecostal, embora leia também dessa tradição, sem dúvida nenhuma, mas leia de versões variadas, porque você vai ampliar ainda mais o conhecimento, e essa é uma baita indicação, o Espírito Santo, da editora Sinodal, do Michael Welker. É a terceira obra dessa lista. A quarta, que também é de uma tradição diferente das outras que eu mostrei para você, e eu estou mostrando livros de tradições diferentes uns dos outros, mas que dialogam, que se comunicam e que são de tradições muito sérias e muito consistentes. E antes, é claro, de eu lhe mostrar o quarto e o quinto livro, eu quero lhe fazer um convite muito especial para você ser inscrito aqui do canal, se você ainda não é. Seja inscrito, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo interessa não só para quem estuda teologia, mas também para quem não faz faculdade, mas se interessa muito pelo tema teológico e pelo tema pneumatológico, que é o nosso objetivo maior nesse vídeo. A quarta obra é O Espírito Santo, de Leonardo Boff, da editora Vozes, que também é parceira do nosso canal e que nos traz obras fantásticas, imprescindíveis no nosso estudo da teologia. Leonardo Boff é, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo brasileiro, diria eu, de todos os tempos, da atualidade com certeza, embora a gente tenha grandes teólogos, grandes teólogas em solo brasileiro, mas o Boff, sem dúvida nenhuma, tem uma obra muito relevante, tem várias e várias obras publicadas, a maioria pela editora Vozes, e essa é uma indicação muito importante, que é a obra que o Leonardo Boff fala sobre o Espírito Santo. E para a gente terminar essa nossa
lista de 5 livros sobre pneumatologia, 5 livros de pneumatologia, eu tenho aqui o volume número 1 do Manual de Dogmática da editora Vozes, e eu indico e muito o capítulo que fala sobre a pneumatologia, que está aqui no volume 1. Essa obra é uma obra de 2 volumes, mas a pneumatologia está aqui nesse volume número 1. Essa obra eu já falei algumas vezes que, na minha opinião, é a melhor e mais completa obra de teologia sistemática em língua portuguesa. E o capítulo do Espírito Santo, da pneumatologia aqui nessa obra, é um capítulo comparado a um livro, né? São mais de 100 páginas falando sobre o assunto, mostrando as implicações bíblicas, históricas e sistemáticas sobre esse assunto, como o livro faz com todos os assuntos que ele aborda, e por isso é, na minha opinião, o melhor livro de sistemática que se encontra em português, e o capítulo sobre a pneumatologia é também tão completo quanto e muitíssimo importante. Então, nesse vídeo eu apresentei para vocês 5 obras muito importantes, contextualizadas, aprofundadas, que nos dão a possibilidade de dialogar com outras demandas que esse tema nos gera e que vale muito a pena você conhecer. E deixe nos comentários o que você achou dessa lista. É claro que é uma lista de 5 livros, tem vários outros que poderiam entrar nessa lista, mas nós selecionamos 5 obras muito importantes, 5 livros de pneumatologia especiais, que eu tenho certeza que você vai aprender em muito ao ler essas obras indicadas. Um grande abraço, se cuidem, fiquem bem e até o próximo conteúdo do nosso canal.